Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre 10 passos para você eliminar a gordura da barriga. E já me fala aí se você sofre com esse problema, né? Se você tem esse problema. E se você não tem esse problema, qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda? A maioria das mulheres que treinam comigo, tanto no gratuito como no pago, relatam ter bastante incômodo com a região abdominal. Então, por isso eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, vamos pensar na gordura não só de forma estética, né? Porque um erro aí do emagrecimento é quando eu quero mudar o meu corpo, mas eu não quero mexer na raiz do problema. E às vezes a gente não consegue emagrecer, não é pelo fato da gente de ter um passo a passo, ou de ter um mapa, ou porque eu estou comendo demais, ou porque eu estou comendo de menos. Não, o erro está nos hábitos, no dia a dia, tá? Não está às vezes na alimentação, porque por exemplo, eu posso tirar minha alimentação, né? Eu vou parar de comer, vou fazer jejum, vou cortar o carboidrato da janta e mesmo assim eu continuar não emagrecendo. Então, o problema não está no não comer ou comer, né? E às vezes a gente tem que achar a raiz do problema para a gente deixar de ter alguns indícios aí que atrapalham a gente nessa questão do emagrecimento. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês é perguntar se vocês sabem que o sono é o principal fator que pode atrapalhar ou contribuir para o seu emagrecimento. Você sabia que a falta do sono adequado, ela atrapalha o seu emagrecimento? Então, vamos abordar um pouquinho essa questão do sono, porque isso é muito importante. Eu acho que é um dos fatores mais importantes. Quando a gente ajusta o sono, a gente consegue ajustar várias coisas na nossa vida, inclusive a queima de gordura. E principalmente queima de gordura abdominal. E eu vou te falar o porquê disso agora, né? Quando a gente não tem um sono adequado, quando a gente tem um sono insuficiente, isso vai impedir que o meu corpo regule alguns hormônios, que são hormônios da fome, por exemplo. Isso vai aumentar o meu apetite. E se eu tenho mais fome, isso vai dificultar a minha perda de peso, porque eu não vou conseguir fazer uma alimentação adequada no dia seguinte. Eu vou ter fome de muito doce, vou ter fome de coisas que são muito calóricas. Então, isso vai prejudicar. Além disso, o sono insuficiente ou de má qualidade vai atrapalhar a produção de cortisol, o controle do cortisol no meu organismo. Cortisol aumentado no meu organismo não deixa com que eu elimine gordura corporal, principalmente da região abdominal. Então, é uma coisa que eu preciso prestar muito atenção. Então, eu tenho que ajustar o meu sono para eu conseguir seguir a minha alimentação, a minha dieta no dia seguinte e, principalmente, para esses níveis de cortisol não estarem muito aumentados, para que eu consiga eliminar a gordura, principalmente da região que mais me incomoda, que é a barriga, né? Então, outra questão que eu levantei aqui é: você tem se alimentado da forma correta ou você só está contando calorias? Porque isso também impacta muito no seu processo de emagrecimento. Às vezes, contar calorias não vai ser o suficiente para fazer você perder gordura da sua barriga. Às vezes a pessoa fica muito focada só nas calorias, né? E aí, quando vai ver a alimentação, é da pior qualidade possível. Então, tem muita gente aí contando caloria, mas está comendo bolacha recheada, está contando calorias, mas está consumindo miojo, está consumindo muitos produtos que são industrializados, condimentados, né? Então, está comendo muito lanche e está contabilizando isso como calorias. Mas, quando eu contabilizo essas calorias, pouca coisa o meu corpo usa como nutriente, como combustível. E se o meu corpo ingere calorias que são vazias, que ele não tem aproveitamento em formação de músculo, em nada dentro da função, ele estoca. Ele estoca. Porque isso está vindo em grande demanda. Então, vamos supor, se eu como um bolo, vou comer um bolo, vou comer em grande quantidade, né? Então, como bastante bolo. Aquilo ali, de nutriente, ele vai absorver pouca coisa que ele vai conseguir distribuir no meu organismo. A maioria daquilo ali, ele não vai aproveitar. Então, a gente chama de calorias vazias. E essas calorias vazias, quando elas vêm em excesso, o que seu corpo faz? O seu corpo vai estocar, ele não tem para onde distribuir, ele não tem para onde queimar, ele não tem para onde mandar.
Então, seu corpo, o que seu corpo usa para formação de músculo, para aumento de massa muscular? Ele usa carboidrato, proteína, fibra, micros e macros nutrientes que estão presentes em frutas, legumes e verduras. E numa alimentação errada, não existe esses alimentos, não existem esses nutrientes. Então, você vai comer um alimento que é super industrializado, super condimentado, cheio de... Porque não tem isso, então o seu corpo não absorve, ele não... E aí, o que acontece? Essas calorias extras que você está consumindo, ele está estocando tudo. Né? E onde ele vai guardar toda essa caloria extra? Provavelmente aí, na região do seu corpo que tem mais gordura. Então, cuidado você que faz uma dieta focada só em contagem calórica. Isso não é o suficiente para você eliminar gordura, nem do corpo, nem da barriga. Então, dentro do desafio, por exemplo, a gente tem uma nutricionista, a gente tem um plano alimentar estratégico do ano todo, porque quando a pessoa segue uma estratégia de acordo com o objetivo dela, e a gente se preocupa muito com isso, em fazer com que as alunas entendam que isso é tão importante, porque quando eu consigo seguir uma estratégia alimentar, eu consigo queimar a gordura da barriga e diminuir significativamente a gordura da minha barriga só com a alimentação. Então, sem precisar, às vezes, nem fazer exercício, eu consigo eliminar a gordura da barriga, às vezes, só com a alimentação. Então, é uma coisa que é importante no processo de emagrecimento. É eu conseguir comer com estratégia e não ficar contando calorias, né? E muitas meninas, elas chegam com esse mau hábito, vamos colocar assim, dentro do desafio, né? Então, no café da manhã eu quero comer um pão de queijo, e aí eu vou tomar um cappuccino, e estou contando calorias. Aqui eu usei não sei quantas calorias. Tá, mas que nutriente que isso ofereceu para o seu corpo? De que forma isso te nutriu de verdade? Né? Olha quantas coisas você vai ter que abrir mão durante o dia, porque ali tem uma carga muito grande de calorias. Então, você pensa, compensou? Compensou? Porque aquilo não vai te manter saciada, ou seja, daqui a pouco você está com fome de novo. Né? E você vai fazer um treino, sei lá, de perna, um treino de força, o que o seu corpo aproveita daquilo ali para a construção de massa muscular? Quase nada. E você acumulou calorias extras. Então, cuidado, você que fica focando em se privar de nutrientes que são essenciais para o seu emagrecimento. Por que eu digo que é essencial para o emagrecimento? Porque quando eu penso em emagrecer, em perder gordura, eu tenho que pensar em ganho de massa muscular. Eu não posso pensar só na alimentação. Por quê? Porque quanto mais eu crio músculo, mais eu queimo calorias. Então, a ideia é que eu tenha uma construção muscular legal para que ali na frente, ao invés de comer menos, eu coma mais e continue emagrecendo. Eu vou construir músculo, vou comer mais. E mesmo assim eu vou estar em déficit calórico. Eu vou construir mais músculo e eu vou poder comer mais. Meu corpo constrói mais e eu como mais. E eu sempre aumento a quantidade da minha alimentação, porque eu estou aumentando massa muscular, porque com isso eu queimo mais calorias. Agora, se eu não treino, se eu não construo massa muscular, o meu metabolismo fica cada vez mais lento. Ou seja, eu vou ter que comer cada vez menos, porque com o metabolismo mais lento, para eu conseguir emagrecer, eu como menos. E aí eu como menos. Primeiro, eu não tenho gasto energético, e segundo, não tenho construção muscular. O meu corpo não tem com que gastar calorias em repouso. Tá? Então, eu preciso juntar essas duas coisas e parar de contar essas calorias. E aí começar a nutrir o meu corpo com coisas que são essenciais, né? Que vão facilitar a queima de gordura corporal e o ganho de massa muscular. E aí, com isso, eu consigo um corpo mais saudável e mais favorável à queima de gordura, principalmente da região abdominal. Quando eu penso em queima de gordura no corpo todo, não existe queimar a gordura de uma região específica. Muitas pessoas me mandam perguntas quando eu abro caixinha de perguntas, querendo, qual é o treino que eu queimo gordura do braço, que eu queimo gordura das costas, que eu queimo gordura da barriga. Não existe você escolher em que parte do o seu corpo vai queimar gordura. Não. Quando o seu corpo entra em estágio de queima de gordura, de eliminação, ele vai eliminar a gordura do seu corpo todo. E aonde tiver menos acúmulo de gordura, é aonde vai aparecer primeiro. Geralmente é aqui em cima. Então, aparecem os ossinhos aqui, essa boneteira, né? E onde você demora mais para perceber essa queima de gordura, ou seja, é onde tem mais acúmulo, que é no abdômen, algumas pessoas nas costas, no bumbum.
O que, que vai empinar o seu bumbum? Treino de força para glúteo. Vai empinar o seu bumbum. O que, que vai diminuir a gordura? Sua alimentação, o seu gasto energético, vai acelerar esse metabolismo, vai fazer com que você queime gordura mais rápido, a gordura para de pesar e no seu bumbum para de puxar ele para baixo, você trabalha a musculatura para empinar, e isso que vai fazer o seu bumbum crescer. Então, a contagem de calorias, às vezes, não é o suficiente. Você precisa de um olhar mais técnico, um olhar profissional para sua alimentação, para que vá de encontro com a sua estratégia. Então, depende da sua estratégia. Eu quero agora, eu chego lá no meu nutricionista e falo, olha, agora eu não quero mais eliminar gordura, já tá bom, agora eu quero ganhar massa muscular. Então, ele vai avaliar primeiro, né, vai ver se está de acordo, se é seguro para mim, naquele momento, eu ganhar massa muscular, porque às vezes não é. Algumas meninas entraram no meu desafio e falaram assim, Monique, eu não quero mais emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Eu falei, primeiro me manda sua foto. E aí a gente vai te dizer em qual plano você vai entrar, em qual estratégia você vai entrar, qual planejamento para você. E aí elas mandam as fotos. Quando a gente vai ver, tem excesso de gordura abdominal, não dá para entrar já com uma estratégia de ganho de massa muscular. Porque quando eu tenho excesso de gordura, se eu entro num superávit calórico, eu ganho mais gordura ainda. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que excesso de gordura vai fazer eu desenvolver algumas doenças. Então, eu posso ter um biotipo magro, mas se eu tenho excesso de gordura, um percentual de gordura alto, eu corro o mesmo risco de ter uma diabetes, como uma pessoa obesa, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse olhar mais técnico, esse olhar mais profissional da minha alimentação quando a questão é emagrecimento. Porque não basta só contar calorias, né? Então, assim, outra coisa também é pular refeições. Então, o que a gente vê por aí são pessoas sem estratégia nenhuma. E achando que o não se alimentar é a melhor forma para emagrecer. E aí a gente entra numa questão assim, eu começo a treinar, e aí eu vou comer menos, começo a treinar, eu treino, gasto mais calorias, eu diminuo a minha alimentação, né? E consigo emagrecer mais rápido. Essa é a ideia que as pessoas têm. Então, se eu tomo café, eu não tomo mais, porque eu quero emagrecer. Lanche da tarde, tem gente que nunca ouviu falar, né? De que planeta é esse lanche da tarde, que eu nunca vi, é um ET. Não sabem nem o que é lanche da tarde. Pulam refeições. Qual é o perigo de pular refeições, pessoal? Pular refeições, o perigo é quando eu estou no processo de emagrecimento, eu preciso ter um controle maior do que eu coloco no meu prato. Por quê? Se eu chego numa determinada hora do meu dia com muita fome, se eu chego na janta com muita fome, eu não vou ter controle do que eu coloco no meu prato. Eu vou comer mais, as minhas escolhas vão ser as piores, porque quando eu estou com fome, é difícil pensar, principalmente se você está começando. Se você já está um pouquinho mais lá na frente, você ainda consegue raciocinar. Você ainda consegue ter a fome, sentir a fome e, às vezes, preparar a sua comida com fome. Você consegue preparar sua comida, você consegue colocar a quantidade certa no prato, você come mais devagar, porque você sabe que isso vai te saciar melhor, você mastiga mais a comida, você prepara mais alimentos crus para você conseguir mastigar mais e dar tempo daquela fome passando. Você consegue se controlar, porque você já trabalhou isso. Agora, uma pessoa que está começando o processo de emagrecimento, é perigoso você ficar brincando com esse negócio da fome. Quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente está começando, a gente não negocia com a fome. Porque a gente vai perder ela tomar conta. Quando eu estou em início de processo de emagrecimento, a minha realidade, que é o perfil da maioria das pessoas que entram treinando comigo, a pessoa é ansiosa demais, a pessoa quer o resultado para ontem. E tudo isso, ela desconta na alimentação. A pessoa entrou de TPM, ela não sabe trazer para a razão o que ela está sentindo. Ela ainda age emocionalmente, ela desconta o que ela está sentindo na TPM dela de forma emocional na comida. Ela exagera no chocolate. Se tiver um sorvete, como ela não sabe pontuar isso, ou o limite disso, não sabe. Tudo isso a gente aprende com o processo, com o tempo,
né? Eu também não conseguia há um tempo atrás e hoje a gente já racionaliza isso. A gente consegue racionalizar. Por exemplo, como uma barra de chocolate na minha TPM, dificilmente eu vou comer a barra inteira. Da última vez que a gente comprou barra de chocolate, 3 quadrados foram suficientes. E não comi mais. Aliás, eu comi os 3 quadrados e fiquei assim, nossa. Porque para mim já não é mais normal comer muito chocolate. Antigamente eu comia uma barra inteira. Então tudo isso é aprendido, tá? Paladar muda, vai mudando. Quando eu pulo refeições, o que pode acontecer? Eu chegar na próxima refeição com muita fome. E aí eu não tenho controle sobre a quantidade que eu tenho que comer. E quando eu pulo refeições, isso pode deixar o meu metabolismo um pouquinho mais lento. E aí me leva a episódios de compulsão alimentar, que eu não gosto nem muito desse termo, mas é o termo que as pessoas usam. E aí, para vocês entenderem do que eu estou falando, compulsão alimentar, pessoal, é uma doença. É uma doença. Quem tem compulsão alimentar, ela não para de comer nunca. Ela come tudo, ela vomita e ela continua comendo. Ela não se sente cheia. Tá? A ponto, se ela não tiver comida na geladeira, ela vai procurar no lixo. Isso é uma doença. Tá? Muitas das vezes o que a gente chama de compulsão alimentar é falta de estratégia. E aí o nosso corpo está tão desesperado pelos nutrientes que ele precisa para sobreviver, que qualquer coisa que eu vejo na frente, ele fala, cara, isso vai aumentar a energia, come. Então, ele vai te fazer comer doce, vai te fazer comer sorvete, vai te fazer comer pizza, vai te fazer pedir um lanche. Porque ele está desesperado por nutriente de tanta restrição que você fez, tanto tempo você ficou sem comer, que na hora que ele vê comida, o seu organismo, ele vai, porque o negócio aqui está feio. Preciso de energia. Então, isso seria o que vocês chamam de compulsão alimentar, mas não é. Tá? Então, às vezes, a gente ajustando algumas coisas dentro do dia a dia, dentro da alimentação, você deixa de ter essa compulsão alimentar, que se chama de compulsão alimentar. Então, ter hora para comer. Dentro do meu processo de emagrecimento, todas as estratégias que eu montei, a que deu mais certo foi estipular a hora. E o mais legal de estipular a hora para comer é que vai chegando naquele horário que eu criei essa rotina, o meu corpo sinaliza que eu estou com fome. Então, o horário de eu tomar café todos os dias é 6 horas da manhã. Eu tomo café às 6. Eu acordo às 4, às 5, às 6, o meu estômago já está apontando. Ó, estou com fome. Ele já sinaliza sinal de fome. 11h30, geralmente eu almoço meio-dia, 11h30. 11h30, meu estômago já está sinalizando fome. Eu lancho entre 3 e 4 horas. Todos os dias, quando dá esse horário entre 3 e 4 horas, eu já estou com fome. Já está naquele sinalzinho de 1, 2, né? A Camila sempre fala nas lives dela, você vai pontuar a sua fome, de 1 a 10. 10 é quando você não está aguentando mais. Está com dor já, e é dor de fome mesmo, aquela dor no estômago. Então, quando chegar perto da hora de eu comer, já está naquele nível 1, 2 de fome, já está sinalizando. Então, o seu corpo vai acostumar com isso. Mesmo que no começo pareça estranho. Mas é estranho comer pão essa hora, né? Não estou acostumado a tomar lanche da tarde. No começo é muito estranho. Comer ovo de manhã, cara, é tão estranho comer ovo de manhã. Mas mamão, eu não gosto de mamão, é tão estranho. Hoje, eu pensava assim também, hoje eu não consigo ficar sem ovo de manhã. A gente até estava conversando esse final de semana aqui, a minha irmã veio, ela é esposa aqui, e eles falaram, eu antigamente não comia ovo, hoje a gente não consegue ficar sem. Então, o corpo vai acostumando, né? E para mim era estranho comer ovo de manhã, e mamão também era muito estranho comer. Hoje faz parte. Então, às vezes eu viajo, a primeira coisa, se eu vou viajar para uma cidade, eu fico em Airbnb, geralmente, a primeira coisa que eu faço é eu deixar minhas malas lá na casa e vou pro mercado. Eu vou garantir meu café da manhã, tem que ter ovo e tem que ter mamão. Então, vai lá, garante café da manhã, né? A comida, o dia a dia, e tem que ter em casa o que faz parte da minha dieta. E aí, a gente já deixa... O que é legal da sua rotina alimentar? É você já deixar as suas refeições prontas.
Se você gosta de comer todos os dias, fazer comida, então acorda mais cedo, já prepara as suas refeições daquele dia, porque na hora que chegar a hora de você comer, você não tem que pensar no que comer. Lembra que eu falei, a gente não negocia com a fome? Tem que deixar tudo organizado. Os lanches, pelo menos um frango desfiado. Se você quiser, já deixa o lanche pronto, mas se não der para deixar o lanche pronto, o máximo fácil já na geladeira. Então, você tem que ter uma latinha de atum, se você gostar, você tem que ter um frango desfiado, tem que ter um queijo mussarela, tem que ter um pãozinho na hora. Então, você tem que ter as coisas naquela hora para você fazer o seu lanche. Você tem que ter a sua comida pronta. Não pode pensar no que você vai comer na hora da fome, porque você não vai conseguir seguir a dieta. Né? Então, a gente não deixa para pensar no que a gente vai comer na hora que a fome bater. Tá? Então, um ponto muito importante para vocês que querem emagrecer é ter hora para comer. Não pulem refeições. Para que não aconteça isso, de chegar numa próxima refeição com muita fome. Tá? Sobre atividade física, sobre treino, vocês já pararam para pensar? Muita gente fala, Monique, eu já fiz de tudo para emagrecer e não consigo, não dá certo para mim. E aí, quando eu vou conversar, entender um pouco mais a fundo, o que você já fez para emagrecer? Em alguns casos, eu pergunto, eu já comprei o treino de fulano de tal, eu me inscrevi num desafio, não sei do que. E quantos treinos você fez? Porque às vezes a pessoa racionaliza assim, eu comprei, mas eu não preciso fazer, né? Para emagrecer, só comprar. Já basta. E não é. Comprou, mas tem que treinar. Tem que treinar. Então, quantas vezes na semana você está fazendo isso? Está fazendo de forma consistente ou está fazendo só quando você quer fazer? Né? E aí, entra outra coisa também. Eu exagerei na comida em algum momento da minha semana. Vamos supor que é final de semana, eu exagerei na comida. Eu vou treinar. Então, quando que você decide treinar? Porque o treino, gente, é sempre. Eu tenho que treinar com vontade, sem vontade, com TPM, fora da TPM. Se chegou visita em casa na hora do meu treino, eu treino, chamo a visita para treinar. Então, o que acontece? As pessoas estão lidando com o treino como uma punição, como um castigo. Porque eu comi demais, então eu vou treinar. Eu exagerei na comida, eu preciso treinar. Eu abri uma caixinha, eu fiz uma caixinha de perguntas no sábado, não consegui acabar de responder no final de semana e fui abrir hoje para eu ver como é que estavam as perguntas lá. E tinha uma pergunta assim, Monique, tem treino para fazer domingo? Porque eu exagerei ontem. A pessoa já está pensando em se punir já. Qual o problema disso, pessoal? Quando eu não encaro o treino como uma coisa que é constante para mim, deveria ser, eu encaro o treino como um castigo por eu ter comido demais, exagerado na comida, eu não vou conseguir fazer esse treino. Não vou conseguir levar adiante. Porque o meu cérebro já entendeu que isso para mim é um castigo, não é um estilo de vida. Eu não estou treinando e sentindo prazer ali em fazer aquilo. Aquilo ali está sendo uma punição quando eu como demais. Então, eu como demais, eu acho que eu preciso treinar para eu poder compensar. Treino não é compensa. Eu não tenho que lidar com o treino dessa forma. O treino, ele vai me gerar saúde. Ele vai me gerar massa muscular. Ele vai melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório. O que vai me gerar o emagrecimento é a minha alimentação. O treino é um estímulo. É o estímulo que o meu corpo precisa. É o estímulo para aumentar a massa muscular. É o estímulo para acelerar o meu metabolismo. Mas o que faz a gente emagrecer de fato é a nossa alimentação. Mas e agora? Está tudo perdido? Porque eu exagerei no final de semana. Está tudo bem. Você está começando o seu processo e isso é normal. Isso não vai acontecer só agora. Isso vai acontecer sempre. Sempre. O que eu faço quando eu exagero no final de semana? Eu me programo para no outro final de semana não acontecer a mesma coisa. Eu não posso deixar acontecer a mesma coisa. Não no mesmo nível. Então, sempre eu vou exagerar no final de semana. O meu corpo sabe lidar com exageros. Tá? Para eu ganhar 1 quilo de gordura, eu tenho que ter consumido 7.700 calorias. Eu não consigo consumir tudo isso num dia só, pelo amor de Deus. Então, exagerou,
assim que você se tocar, volta no plano, tá tudo certo. Finge que não aconteceu. E se programa para não acontecer de novo no próximo. Então já avisa aí o marido, o namorado, a amiga. Ó, fulana, esse final de semana não me chame. Eu tenho um objetivo. E você vai falar não muitas vezes no processo de emagrecimento. Você vai ser a pessoa chata. Você vai ser a chata que vai falar não para todo mundo agora. Os seus amigos vão estranhar. Porque muitas das vezes aconteceu comigo de eu não ir em alguns eventos, mas não porque eu não queria estar. Porque se eu fosse, eu sabia que eu ia me sabotar. E eu tinha um objetivo que era muito maior do que momentos. E eu priorizei esses objetivos. Para eu conseguir manter o meu foco, eu não poderia estar com certas pessoas ou em certos lugares. Para eu não me sabotar. Então, no começo, o não que eu dizia para as pessoas de não estar junto era nesse sentido. Não, não posso ir porque lá eu vou querer comer tal coisa, não vou poder. E não é o dia e eu quero priorizar isso aqui. Então, eu prefiro não estar. Ótimo. Em outros momentos, você vai conseguir estar junto e vai conseguir falar não. Para quando alguém te oferecer alguma coisa que naquele momento não vai fazer sentido para o seu objetivo. Por exemplo, os amigos chamaram para beber. Você vai sentar lá, vai tomar sua água com gás, vai tomar seu refrigerante, vai tomar sua cerveja zero, e seus amigos vão tomar cerveja com algo, enfim. Você entendeu que aquilo ali não faz parte mais do seu... Você vai conseguir estar junto e não se sabotar. E continuar na sua rotina. Só que aí acontece um negócio muito louco, que os amigos começam a se incomodar, as pessoas em volta começam a se incomodar e falam, não, mas toma, não, mas pega, não, mas... Vai acontecer isso. E aí você vai ser a chata de falar sempre não, sempre não, sempre não. E é muito legal, porque você aprende a falar não. E depois de um tempo as pessoas começam a te respeitar. Elas começam a ver que você está gerando resultados. Fala, nossa, o negócio que ela está fazendo está dando certo para ela mesmo, né? Porque, olha, ela está emagrecendo, está ficando bonita, enfim. Então, essa falta de consistência que eu tenho nos treinos, esse negócio de eu treinar por punição ou treinar só quando eu quero, isso me atrapalha no meu objetivo. Não é só comprar o desafio. É comprar o desafio e eu tenho que fazer os treinos. Então, às vezes, você não fez de tudo. Às vezes, você não fez de tudo. Por que você não está tendo o resultado que você quer ter? Porque alguma coisa falta você aprender ainda. Alguma coisa que você não sabe, falta você aprender para que você consiga chegar lá. Alguma coisa que você não sabe, você precisa pôr em prática para que esse resultado que é tão esperado por você venha. Então, às vezes, você não fez, você acha que você fez de tudo. Você fez de tudo que estava dentro da sua capacidade, dentro do que você sabia, mas tem coisa ainda para ser feita que você ainda não tem conhecimento. Então, quando chega nessa etapa, eu preciso pagar alguém que tenha o conhecimento que eu não tenho, para que eu seja instruída da maneira certa, para que eu consiga seguir o caminho de quem já fez o caminho, que já chegou lá onde eu quero, ou já ajudou pessoas a chegarem onde eu quero chegar, né? Então, também tem uma outra coisa, né? A gente começou a falar de bebidas. As bebidas, a gente não costuma contabilizar, né? Como calorias. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Quem aqui, ao invés de comer uma fruta, comer uma laranja, vai lá e toma um suco? Ah, vou tomar um suco de laranja. Vou tomar suco de não sei do que. E, gente, a gente tem que pensar que esses sucos são calorias. São calorias. Tem calorias nos sucos. Eles são super saudáveis, tá, gente? Entre uma Coca-Cola e um suco, claro que o suco é a opção mais saudável. Mas, às vezes, não é a opção mais saudável que vai fazer você emagrecer. Então, a gente tem que contabilizar. No processo de emagrecimento, a gente também contabiliza as calorias líquidas. Mas a gente não se atenta a isso. A gente se atenta ao ser saudável. E, às vezes, ser saudável não significa que você está em déficit calórico ou que você vai emagrecer. Você pode ser saudável e, mesmo assim, você estar acima do peso. Você está com percentual de gordura alto, mesmo comendo certo. Tá? Mas aí você vai comer saudável, sem estratégia.
Essa é a diferença, tá? E eu já vou explicar isso para vocês. Refrigerante, suco industrializado, álcool são fonte de calorias vazias, tá? E elas passam despercebidas por serem líquidas. A gente não costuma contabilizar essas calorias. E aí, isso vai impactar diretamente no ganho de peso. E aí você não vai entender de onde veio. Quer ver um exemplo? Muito comum. Se eu pego uma laranja e eu chupo essa laranja depois do almoço. Vamos supor que em uma laranja tenha 100 calorias, tá? Não sei quantas tem, mas vamos supor que tenha 100 calorias em uma laranja. Aí eu acabei o almoço, vou lá e eu chupo uma laranja. E aí tem uma pessoa, né? Ou eu tô num dia lá que ao invés de chupar laranja, eu resolvi tomar o suco de laranja na minha refeição. Vocês já pararam para pensar em quantas laranjas você precisa para fazer um suco? No mínimo 5 para encher um copo, né? Pelo menos 5 laranjas. Então, olha só, se em uma laranja eu tenho 100 calorias, em 5, teoricamente, eu tenho 500. Fora o meu prato de comida, arroz, feijão, a carne. Às vezes eu tenho mais calorias dentro de um suco de laranja do que no meu prato de refeição. Mas eu não contabilizo a caloria do suco de laranja. Então, às vezes, compensa mais eu chupar laranja como uma opção de fruta da minha sobremesa do que tomar um copo de suco, porque eu vou estar ingerindo calorias. Muito mais calorias num copo de suco. E ainda tem gente que põe açúcar nesse suco, o que agrega ainda mais calorias nesse suco. Então, cuidado, pessoal, com as bebidas, porque elas também contabilizam calorias, tá? Exceto os refrigerantes zero, né, gente? Exceto os refrigerantes zero. Então, por isso que vocês escutam algumas pessoas dizendo que refrigerante zero, para o processo de emagrecimento, é muito mais interessante do que um copo de suco de laranja. Isso não quer dizer que seja mais saudável. Isso quer dizer que um refrigerante zero não tem calorias e um suco de laranja pode ter pelo menos 500 calorias, pela quantidade de laranja que foi usada naquele suco, tá? Então, se você quer emagrecer, compensa mais se tomar uma Coca Zero do que um suco de laranja, pelas calorias em si, tá? Agora a gente pensando nas calorias, não quer dizer que um é mais saudável. Eu não estou discutindo ser saudável ou não. Eu sempre opto por comer a fruta. Então, se eu tenho vontade de tomar um suco de laranja, eu opto sempre por chupar a laranja e não tomar o suco. Porque para encher um copo, eu vou tomar muito mais suco, né? E se eu como a laranja, eu tô comendo ali o bagaço junto, corto ela em 4, tô comendo junto, aquilo vai me saciar muito mais, vai me trazer muito mais nutrientes, né? Por causa das fibras e tal. Então, é muito mais interessante você usar a fruta para comer ou chupar a laranja do que num suco quando você está no processo de emagrecimento, tá? Então, a gente precisa pensar nisso também. Outra coisa que impacta muito na queima de gordura corporal e abdominal é o estresse excessivo, tá? Então, você já parou para pensar que talvez estresse excessivo pode estar impedindo o seu progresso no processo de emagrecimento? Então, esse estresse, que às vezes é crônico, ele aumenta a produção de cortisol. E como eu já falei, o acúmulo de cortisol no organismo contribui para acúmulo de gordura na região abdominal, tá? E isso vai dificultar que você perca peso. Então, cuidado se você tem um trabalho que te deixa muito estressada, se você não dorme direito, qualquer coisa que você identifique aí no seu dia que aumente essa produção de cortisol. E uma das coisas que aumenta a produção de cortisol, pessoal, é você andar com gente que reclama ou você ser a pessoa que reclama. Cuidado. Cuidado com essa questão da reclamação, porque
Além de, quando eu reclamo, eu tenho um problema. Ao invés de eu focar a minha energia em resolver o problema, eu estou focando a minha energia em reclamar do problema. Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Eu quero trazer mais gente para o meu lado, para eu me sentir melhor, para eu contaminar mais pessoas. Quanto mais gente falando mal, melhor. E aí eu vou aumentando esse ciclo, e eu não percebo que isso está me fazendo cada vez mais mal. E aí o que acontece? Eu podia ter uma mente aberta para solucionar o problema, mas eu estou tão focada em reclamar que essa brecha, que isso fecha de uma tal forma, eu não consigo achar solução para esse problema. Porque eu foquei só em reclamar. Reclamar. Isso vai deixar crescer dentro de mim um sentimento, uma sensação de raiva, né? Porque eu estou reclamando, eu estou relembrando esse problema toda hora, porque eu estou falando dele, isso está me corroendo, né? E parece que quanto mais a gente reclama, mais o negócio aparece, né, gente? Reclama dos buracos da cidade, você vai para a rua, o que mais você vê é buraco. Você está falando mal de fulano, você vai para a rua, você vê uma pessoa parecida com fulano. Você abre o Instagram, tá fulano lá. Então, parece que essa coisa te persegue. Então, quando você fala mal de pessoas, quando você reclama de coisas e de pessoas, você atrai isso para você, tá? Então, cuidado, porque você não está prejudicando as outras pessoas, a vida delas está não dando, você está prejudicando a você mesmo. Então, eu até gravei um Reels hoje falando sobre isso, a gente precisa parar com esse negócio de reclamar. Porque isso gera em nós um sentimento de insatisfação enorme. E isso aumenta a produção de cortisol. E se aumentar a produção de cortisol, você não consegue queimar a gordura da sua barriga. Então, o mal que você está fazendo é para você mesmo. Se liberta disso. É um vício feio e que vai fazer você ficar estacionada no seu resultado. Você não vai avançar. E não é só na questão do emagrecimento. Não vai avançar em nada na sua vida. Em nada. Não vai conseguir um emprego melhor, não vai conseguir ganhar mais dinheiro e não vai conseguir emagrecer. E em outros projetos também. Se eu entro num projeto que eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, ou seja, eu não estou aproveitando o meu tempo para a oportunidade de crescimento. Problemas, eles existem para ser solucionados. Para eu ter crescimento, para eu aprender, são oportunidades de crescimento. Mas eu prefiro reclamar. E quando eu reclamo, eu não saio do lugar, tá? Então, cuidado com esse controle do estresse. Isso é muito importante no processo de emagrecimento. Eu preciso ter esse controle do estresse. Então, a reclamação é uma das coisas, tá? Então, eu preciso ter, durante o dia todo, eu preciso me policiar para que isso não seja muito grande, assim, no meu dia a dia, para que eu consiga também ter o meu resultado, tá? Então, começa a se policiar aí. Outra coisa que influencia muito na sua queima de gordura, abdominal principalmente, é a sua ingestão de água. Então, percebe que tudo que eu falei aqui são coisas básicas. São coisas bem básicas, né? E mais básico que isso aqui, gente, não existe. Água. E a maioria das meninas que entram no meu desafio, elas falam, eu não tinha costume de beber água. Se não todas, a maioria. Muito difícil alguém entrar e falar assim, eu bebia não sei quantas águas. Dá para contar nos dedos quantas meninas entraram no meu desafio e falam que bebiam água. E olha que eu tenho mais de 1.000 alunas. A gente tem 3.000 alunas, né? A gente tem 3.000 alunas no desafio. Então, precisa começar a se hidratar. Por quê? Porque quando o meu corpo não está hidratado da forma correta, isso vai prejudicar o funcionamento do metabolismo. E quando eu prejudico esse funcionamento de metabolismo, essa falta de hidratação, ela pode ser confundida com duas coisas que vão atrapalhar diretamente no meu processo de emagrecimento. Uma delas é a fome. Se eu não estiver hidratada, eu vou sentir mais fome. E eu vou ficar beliscando o dia todo. Na verdade, eu não estou com fome, eu estou com sede. Eu estou desidratada. Então, toda vez que você sentir fome fora de hora, já almocei, já tomei café, já lanchei, mas continuo com fome. Aí você pensa, já tomei água hoje? Estou batendo minha meta de água? E outra coisa que vai impactar, se eu não bebo água, eu tenho vontade de comer doce toda hora.
Se eu não bebo água, eu tenho vontade de comer doce. Então, às vezes, eu não sou compulsiva por doce, eu só não bebo água. Então, olha só quanta coisa isso gera. A ponto de eu me achar uma compulsiva por doces. Então, duas coisas. Se eu sou compulsiva, se eu estou me achando compulsiva por doces, duas coisas. Eu estou dormindo direito? Porque o sono, se for insuficiente, ele vai impactar diretamente a produção de grelina e leptina, que vai me fazer comer mais coisas calóricas. Estou bebendo água? Se eu não estou me hidratando bem, isso vai gerar vontade de comer doce. Então, às vezes, eu não sou compulsiva. Eu só não estou dormindo direito e não estou bebendo água. Qual é a quantidade ideal de água que eu tenho que beber? Eu sei que é uma coisa básica, mas toda vez tem alguém na live que não saiba, então eu vou falar. A quantidade ideal de água para você consumir todos os dias é o seu peso vezes 40. Se você treina, vezes 40. Todos os dias. Nos dias que você treina, nos dias que você não treina. É uma média que a gente faz. Tá? Então, você vai pegar a calculadora, vai colocar lá o seu peso e vai multiplicar pelo número 40. Então, vai dar 40 ml de água para cada quilo de peso. É o que você tem que consumir de água no dia todo. E as pessoas fazem essa conta, elas se assustam. Às vezes dá 4 litros de água, 5 litros, depende do seu peso, dá bastante. E aí começa a entrar em desespero, né? Tipo, olha quanta água eu tenho que beber. Mas aí, se você não é acostumado a beber água, você vai fazer isso de forma gradual. Então, você percebeu que você não toma nem um copo de água por dia. Então, você vai começar a tomar 1 litro amanhã. Bate 1 litro de meta de água do dia inteiro. Bateu 1 litro, aumenta no outro dia para 1,5 litros. No outro dia, aumenta para 2 litros. No outro dia, 2,5 litros. Claro que vai aumentar as suas idas ao banheiro. Isso é inevitável. Então, sempre fique por perto de um banheiro. Mas depois seu corpo acostuma e essas idas no banheiro vão também ser reguladas. O que mais vai melhorar quando você bebe água, gente? Se você tem muita dor de cabeça, você vai ver que vai diminuir. Se você tem problema de intestino preso, você vai ver que vai diminuir. Se você tem problema com cólica menstrual, você vai perceber que na época da TPM, isso vai diminuir, inclusive os sintomas. Se você tem problema de esquecimento, vai melhorar. Se você tem pele seca, boca seca, pé cascorento, cotovelo esbranquiçado, isso vai melhorar. Tudo isso com hidratação. A pele vai ficar mais brilhosa, o intestino vai funcionar melhor, tá? Você vai se sentir mais disposta. Então, muita coisa melhora quando eu começo a me hidratar. Quando eu estou mais disposta, eu consigo treinar, né, gente? Quem consegue treinar estando indisposta? Então, ajusta sono, alimentação e hidratação, que a disposição para o treino vem. Muita gente pergunta, o que eu tomo para ter mais disposição? Água, sono e alimentação. Ah, eu vou comprar um pré-treino. Tá bom, você vai comprar um pré-treino, vai se encher de cafeína, vai se entupir, vai intoxicar, vai falar para o teu corpo que ele não precisa produzir energia, porque você está demandando em grande quantidade, mas você não bebe água, você não dorme direito e você não está fazendo dieta. A nossa energia a gente mesmo produz. Nós mesmos produzimos nossa energia. Quando a gente treina. Quando eu estou em movimento, meu corpo se movimenta, eu produzo minha própria moedinha de energia. Se eu não me movimento, eu gasto energia. Então, eu não preciso tomar um pré-treino para eu treinar, por exemplo, gente. Eu preciso me hidratar, preciso dormir direito. É isso que eu preciso. Quando eu tomo pré-treino, o que eu estou falando para o meu corpo? Toma aqui essa bomba de energia, você não precisa produzir mais, tá? E quando o efeito desse pré-treino passar? O que acontece? Bate a baixa de novo. Tá? E eu vou precisar de uma dose de pré-treino maior para aquilo fazer efeito. Isso não pode fazer parte do meu dia a dia, sabe? Tá bom? Os pré-treinos, eles são usados de forma muito pontual e com cuidado. Porque, por exemplo, se você tem o gatilho de ansiedade, se você tem o gatilho de crise do pânico, dependendo de se você toma esse pré-treino de forma irregular ou sem responsabilidade nenhuma, só vai apertar o gatilho assim, aí já era. Porque tratar uma crise do pânico, tratar uma ansiedade é bem pior.
Então, se você está com falta de disposição para treinar, se o seu problema é falta de disposição, ajusta a sua meta de água, aposta numa noite de sono de pelo menos 7 horas por noite e ajusta a sua alimentação. Tira doce, tira gordura, tira excesso de açúcar. Tá? E você vai ver essa disposição vir naturalmente. E começa a treinar mesmo sem vontade. Você vai ver que você vai se sentir mais disposta quando você treinar. Quando que vai vir a baixa, gente? Quando vem a baixa, a falta de disposição, no caso da mulher? Quando ela entrar no período menstrual. E a gente vive de ciclo, gente. Nós, mulheres, ficamos bem 10 dias do mês. 20 dias, a gente fica mal. É normal. A gente é assim. Deus nos fez desse jeito. E aí, imagina 10 dias treinando, 20 dias sem treinar. Não pode. Eu tenho que aprender a manter o equilíbrio em cima, dentro desses altos e baixos que eu tenho aí no meu ciclo. Tá bom? E dá pra treinar de TPM. Dá pra treinar. Tá? Porque eu treino. Então, dá pra treinar. Certo? Outra coisa, gente, falei da falta de hidratação. Já que a gente tá falando de movimento, como que é o seu dia? Você se movimenta? Durante o seu dia, você fica o dia todo deitado, sentado, e isso também conta, tá? Então, às vezes, a hora que eu me movimento é só a hora que eu estou treinando. Então, cuidado com isso também, tá? Porque eu preciso do déficit calórico para emagrecer. Então, quando eu construo músculo durante o treino, eu acelero o meu metabolismo. Ou seja, eu aumento a minha queima calórica durante o dia, tá? Mas eu preciso ter atividades também durante o dia. Então, se sou uma pessoa que eu trabalho a maioria do tempo sentada, eu preciso me movimentar alguns momentos. Preciso levantar, andar, enfim. Então, prioriza também alguma atividade fora do seu período de treino, tá? Para você se ajudar aí também nessa queima, tá bom? Fazendo coisas aí que vão ajudar nesse processo. Outra coisa que eu preciso prestar atenção no processo de emagrecimento se eu quiser queimar a gordura da barriga é priorizar dietas sem serem restritivas. O que as pessoas, a maioria, faz? Né? Que a gente já conversou sobre isso no começo da live. Elas fazem uma dieta muito restritiva e não treinam. O que isso vai fazer? Dietas muito restritivas, sem atividade física, vai levar você à perca de massa muscular. E quando eu perco massa muscular, eu desacelero o meu metabolismo. Tá? E aí, se eu desacelero o meu metabolismo, eu prejudico o meu emagrecimento a longo prazo. Porque a ideia do emagrecimento é que você acelere esse metabolismo. Como que eu acelero o metabolismo, gente? Eu acelero produzindo massa muscular, construindo massa muscular. Quanto mais músculo, mais rápido o meu metabolismo vai trabalhar, mais calorias ele vai queimar. Então, se eu quero emagrecer, eu não posso pensar em fazer isso sem treinar. Porque se eu fizer uma dieta e não treinar, cada vez eu tenho que comer menos. Porque eu não estou construindo massa muscular. Eu estou perdendo massa muscular. Uma semana que eu fico sem treinar, eu já perco massa muscular. As minhas alunas falam, nossa, eu fiquei doente, peguei dengue, fiquei doente, fiquei gripada, fiquei uma semana sem treinar. Quando volta, sabe aquela dor do comecinho? Elas sentem tudo de novo. Porque ali houve uma perda de força, de resistência, perdeu massa muscular também. É normal. Normal perder massa muscular quando você não treina. Então, se você perde massa muscular, seu metabolismo fica mais lento. Se o metabolismo fica mais lento, ele dificulta esse emagrecimento. Então, muitas pessoas, elas não treinam, comem cada vez menos e elas não conseguem emagrecer, porque cada vez o metabolismo dela vai ficar mais devagar, mais devagar, mais devagar. Por quê? Porque não tem massa muscular. E aí uma pessoa dessa vai no nutricionista, a primeira coisa que ele vai falar, você precisa começar a treinar já. Teve uma mocinha do meu desafio que a nutricionista falou pra ela, ela só fazia dieta e não treinava, só fazia dieta e não treinava. Chegou uma hora que a nutricionista falou pra ela, olha, você ainda precisa perder não sei quantos quilos, eu não me lembro, e você precisa ganhar X de massa muscular. Só que sem treino você não ganha massa muscular, você precisa começar a treinar. E aí ela entrou no meu desafio. Ela mandou até um áudio dizendo que ela tinha ganho, se eu não me engano, 3 quilos de massa muscular, não vou lembrar direito, e eliminado não sei quantos quilos. Acho que eliminou 5 quilos, 10 quilos, e ganhou 3 quilos de massa muscular. Mas que ela ainda precisava perder mais peso e ganhar mais massa muscular. Tudo bem, é com o tempo, ela está no processo, está dando tudo certo.
Mas chega no momento da sua rotina de emagrecimento que você tem que incluir o treino. Não pode só ficar na alimentação para emagrecer, porque esse metabolismo vai ficando cada vez mais lento, com menos massa muscular. Tá? Vai chegando uma hora que é para saúde mesmo. Porque não tem mais como tirar a alimentação de você. Você morre. O que você vai fazer? Você vai começar a ficar doente por falta de nutriente. Porque cada vez você vai ter que comer menos. Então, qual é a jogada? É fazer você ganhar massa muscular para fazer você comer mais. Eu coloco mais nutriente na alimentação, você ganha mais massa muscular. E eu coloco mais. E você continua emagrecendo, mesmo comendo mais. Por quê? Porque você está gastando mais. Tá? Então, é assim que funciona. Então, outra coisa também. Você já parou para pensar que começar amanhã está afastando você do seu objetivo? Sempre, vou começar amanhã. Às vezes as meninas compram o desafio na quinta-feira. Elas falam assim, vou começar a segunda. Elas vão lá no grupo e falam, vou começar a segunda. Mas aí a gente já, né? As meninas já estão afiadas já. Por que vai começar a segunda? Começa hoje, vai lá, faz hoje. Por que você vai deixar para amanhã? Esse negócio de começar amanhã, aí amanhã acontece não sei o quê, aí amanhã vem não sei o quê, aí amanhã... E o amanhã nunca chega. Hoje uma moça me procurou e falou assim, Monique, comprei seu desafio de 21 dias e não consegui treinar. Agora entrei lá, perdi 15 dias. Você foi deixando para amanhã, né? Deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. 15 dias sem treinar. Deixando para amanhã. Não deixa para amanhã. Isso aí está atrasando toda a sua vida. Isso é procrastinação. Quando eu resolvo o que eu vou fazer, eu preciso começar a fazer. Porque quando eu começo a adiar um plano, eu ativo os meus sabotadores. E são esses mesmos sabotadores que não vão me fazer chegar no meu objetivo. Eu sempre estou dando ouvido aos meus sabotadores. Então, o melhor momento para começar é quando? Agora. Agora. Porque quando eu procrastino, eu só vou deixando mais para frente. Eu só vou deixando o meu objetivo mais longe. A minha jornada mais longa. Tá bom? Então, para de procrastinar. Se você já resolveu, você vai começar hoje. Pessoal, vou encerrar a live por aqui. E quero deixar um recadinho aqui para vocês. Toda terça e quinta a gente treina de graça às 18 horas, tá? Então, amanhã tem treino gratuito para vocês, às 18 horas. A gente vai começar no YouTube às 18 horas. E o link para o treino a gente vai disponibilizar nos meus stories do Instagram, tá bom? Então, amanhã à tarde já vou colocar o link lá, mas a gente começa ao vivo às 18 horas. Show, gente? Um beijo bem grande no coração de vocês. Tamo junto e até a próxima, tá? Tchau, tchau, pessoal.